Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gira na Política. Durante o período eleitoral, nós iremos entrevistar vários candidatos aqui da cidade de Betim. O nosso objetivo era para que você, eleitor, possa fazer a melhor escolha. Nós iremos entrevistar candidatos para deputado estadual e para deputado federal. No nosso primeiro episódio, nós vamos iniciar hoje com uma candidata que ela está concorrendo para deputada federal. Vou pedir para que ela se apresente. Maria, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Fica-se à vontade para você se apresentar para o eleitor betinense. Olá, Betim, estou aqui com a Natália, esse espaço aberto para todos nós, candidatos daqui da cidade de Betim, nos apresentarmos, né? Falar das nossas propostas. Eu sou a Maria Vanúzia, candidata a deputada federal 7033 pelo Avante, Minas Gerais. Estou aqui representando a cidade de Betim e todo o estado de Minas Gerais. Será uma honra participar desse bate-papo tão gostoso, né? Que é com você, Natália. Agradeço, tá? Candidata, para iniciar, eu gostaria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória pessoal e profissional sobre as experiências que te trouxeram à vida pública, por favor. Ok. Bom, de início a gente tem que falar das nossas raízes, né? Eu sou betinense de coração há 32 anos, estou aqui, e sou natural de Porto Real do Colégio Alagoas. Tenho o maior prazer, né, de falar que sou de Betim, porque foi aqui que eu criei minha família, aqui que eu tive meus filhos, o Islã, o Alan e a Joyce. Sou vó de 5 lindos netos, casada com o Dr. Rodolfo Belo Paixão, pediatra, né, daqui da cidade de Betim. E essa trajetória que a Maria Vanúzia vem trazendo esses anos aqui dentro de Betim, foi logo quando eu comecei. Quando cheguei aqui em 93, eu cheguei prestando serviço para a Sada Transporte, como é até hoje, né? Sim. Com o meu ex-falecido esposo. E tive a oportunidade de conhecer não só a cidade de Betim, mas esse Brasil inteiro como uma companheira de caminhoneiro. Então, fui estradeira também. No decorrer do tempo, fiquei viúva muito jovem, sabe, Natália? Sim. Muito jovem. E aí, depois de tudo isso, eu tive que enfrentar a realidade da vida. Viúva, tendo que ter a responsabilidade de uma empresa, tendo que ter a responsabilidade de cuidar dos meus filhos. E eu estava no início da faculdade, logo que eu entrei para fazer a faculdade de medicina. E tudo foi ficando apertado, então eu tive que voltar, né? E parar a faculdade de medicina e pegar a segunda opção, que foi fisioterapia. Então, sou formada em fisioterapia, especialização em neuro e também formada em direito pela PUC Minas, né? Nesse decorrer aí dessa trajetória, eu tive o prazer de ser convidada, né, pelo prefeito anterior, o Vitório, a participar da gestão dele como superintendente de segurança alimentar do município de Betim. Sim. Foi um desafio porque na minha vida a gente vê um Brasil que eu vivi nas estradas e de repente você toma uma responsabilidade que é ter uma gestão da segurança alimentar de uma cidade chamada Betim. Então, o que eu tinha que fazer? É cuidar das pessoas em vulnerabilidade alimentar. Eu tive que ter o jogo de cintura para poder lidar com a situação. E esse setor é o banco de alimento. Sim. Né? Esse banco de alimento, na época que nós pegamos, estava muito entregue, né, às mãos de pessoas que não souberam aproveitar aquele momento que estavam com eles para poder fazer o banco de alimentos ser destaque. E foi a minha função. Primeira coisa que eu fiz, eu tenho que ter uma credibilidade. E essa credibilidade era recurso para trazer para dentro do município. Sim. Então, eu fui para Brasília, fiquei lá 3 dias fazendo curso, levei muita tapa na cara, bom dizendo, né, para poder trazer esse recurso, que esse recurso era o Programa de Aquisição Alimentar.
Então, esse programa, ele valorizava não só a cidade de Betim, mas também valorizava o pequeno agricultor. E era isso que nós queríamos, era trazer, né, essa parceria do Banco de Alimento com quem estava ali para doar e também com quem estava ali para escoar o alimento, ou seja, a venda do alimento. Então, era através da agricultura familiar que eu tinha que ter esse fortalecimento ali dentro do banco, além dos parceiros das redes de supermercados, né, do município de Betim, que nos ajudavam com as doações. Então, para começar, eu tinha que fazer uma peneira, descobrir onde estavam nossos agricultores de Betim. E nós descobrimos, gente, que Betim tem bastantes agricultores. Passou por todo um processo Todo ali, um processo. Né? Então, quando eu peguei, a gente tinha um cadastro de 14 agricultores de Betim e os demais da região metropolitana. Então, assim, todas as DAPs tinham que ser feito uma avaliação, se estava apta, aquela coisa toda. Uhum. E nós conseguimos fazer. Finalizamos o nosso sistema do PAA com 300 e poucos agricultores. Então, 70% era de Betim. Nós conseguimos trazer essa agricultura para dentro do município para lidar com o banco de alimentos. Foi nisso aí que eu consegui fazer uma avaliação do que era ser a superintendente, o que era Maria Vanúzia, que viveu uma vida como agricultora também. Meus avós eram agricultores, meus pais lidavam também com a agricultura e eu fui criada também na simplicidade, mas sabendo o que era terra, sabendo o que era o alimento que você tinha que plantar para poder comer. Me ajudou muito. Então, o primeiro passo foi esse. O segundo passo foi lidar com quem estava ali na vulnerabilidade alimentar. Então, para acontecer isso, Natália, a gente tinha que fazer uma avaliação. E essa avaliação era trazer as famílias que estavam necessitando do alimento e também montar os projetos dentro daquele setor. Foi aí que, com a ajuda do meu esposo, sendo pediatra, foi que nós sentamos e ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, o projeto que você tem que colocar é alimentar as famílias com esse programa e fazer o seguinte, a desnutrição infantil, ela é muito ampla dentro do município, mas tem que fazer um levantamento. Uhum. E foi isso que nós fizemos. Então, Betim ainda existe, sim, famílias em vulnerabilidade alimentar e nutricional. Existem muitas crianças desnutridas e existe também adolescentes desnutridos e a pessoa na velhice. Quando a gente fala da desnutrição, você não fala da desnutrição por magreza, por falta só dos alimentos e magreza, não. Nós falamos da desnutrição quando você come errado e você tem a obesidade. Aí é uma desnutrição. Engana-se quem acha que a pessoa que está obesa ou está gordinho, né, vamos falar assim, ela está nutrida e não é. Então, a gente tinha que fazer um trabalho voltado para isso. É como se fosse fazer uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Foi o primeiro passo. Aí foi quando a gente começou a montar o sistema com as nutrição, as nutricionistas ali dentro do setor, para a gente trabalhar em conjunto e alimentar esse projeto, que era o Kit Verde, que era o projeto da gestante, que era o projeto da criança QPC, que era o projeto do idoso e também acompanhamento do projeto quem tinha câncer. Então, porque quem tem câncer tem uma alimentação muito regrada, diferenciada, né? Controlada. E a dieta integral. Por que dieta integral? Porque a gente tem uma visão de que a dieta integral, ela só é aquela que vem do Estado, né? Que vende nas farmácias. Mas eu participei, na realidade, de um curso que só Betim aderiu esse sistema. Explica para o eleitor o que seria essa dieta. A dieta integral, ela é aquela dieta onde o paciente, ele utiliza de sonda ou da seringa. Né? Então, a nossa gestão lá, esse programa da dieta integral, inserida no Banco de Alimento, foi justamente na faculdade do UFMG que nós conseguimos, através de uma amiga nossa, nutricionista,
que esse programa poderia ser levado para os bancos de alimento. Como o Banco de Alimento de Betim virou referência para os demais bancos do estado de Minas Gerais, Sim. nós conseguimos fazer a dieta chegar até o paciente como? Através do kit verde. Por quê? O alimento ele ia ser levado para casa, a pessoa que ia alimentar o paciente com a seringa, não com a sonda, mas com a seringa ou através da mamadeira, ela fazia o quê? Cozinhava esses alimentos depois de higienizado, fazia ele como uma sopa, batia no liquidificador, coava e ali alimentava. Isso foi um sucesso dentro do banco de alimento. Então, a gestante, Natália, era a coisa mais linda, que a gente acompanhava a gestante do primeiro mês de gestação até 1 ano de vida do bebê dela. Então, a gente acompanhava essa família. E, para surpresa nossa, muitas mulheres, às vezes, chegavam grávida com o neném, depois, de repente, ela estava gestante de novo. Então, era assim, é um programa, né, que foi inserido ali para ajudar famílias em vulnerabilidade. Esse foi o processo onde a Maria Vanúzia passou a ser reconhecida dentro de Betim, e as famílias que ali estavam assistidas, né, começaram a entender que o programa que estava dentro do Banco de Alimento era um programa que fazia com que a Maria Vanúzia viesse a ser reconhecida, né? Então, eu tenho essa gratidão pelo município, pelas pessoas, mas não fiquei só por isso. Eu tive a responsabilidade de mudar toda a alimentação da rede escolar, capacitar todas as merendeiras. Já eram ótimas, ficaram melhor, a gente teve que melhorar um pouco mais aquela situação. As creches tiveram até acompanhamento do cardápio, melhorou demais. Uma readequação ali do cardápio, Readequação alimentar, foi. E eu, como sou uma pessoa muito agitada para poder fazer as coisas, conhecer, melhorar, eu ia nas creches, né? Ninguém conhecia Maria Vanúzia dentro das creches, então eu ia lá para saber como o cardápio estava. Né? Então, até a fórmula chegou a ser feita dentro das creches. Para fazer esse acompanhamento, né? Com isso, nós tivemos também a responsabilidade de lidar com os restaurantes populares. Então, melhoramos todo o cardápio do restaurante popular. Tive a gratidão de abrir o restaurante popular do Teresópolis, que foi um sucesso para nós na época. E aí veio também, inserimos a janta. Nós fizemos isso aqui para poder ter o sucesso da janta dos restaurantes populares. Foi excelente. Mas o maior desafio, Natália, que eu tive, dentre todos esses, foi a reforma da cozinha do Hospital Regional, quando a mim foi responsabilidade de assumir a refeição toda da rede de saúde do Hospital Regional. Então, nós tivemos uma denúncia dentro de Betim que a comida realmente era muito ruim, a comida do Hospital Regional. Nós estávamos numa pandemia, né, da Covid, e esse cardápio viralizou. Era um arroz com ovo e linguiça. E aí eu recebi uma ligação umas 10 horas da noite que eu tinha que melhorar aquela situação. A primeira coisa que eu fiz foi conhecer, né, onde eu estaria pisando. E quando eu cheguei dentro do Hospital Regional, deparei com aquela mesa ali, cheia de marmitex, aqueles marmitex de alumínio. Era surreal, gente. Quando eu cheguei para as meninas e falei assim, nós vamos mudar esse cardápio hoje, antes mesmo de tudo acontecer. Eu chamei as nutricionistas do restaurante popular, né, a Marina e as meninas, e falei, olha, a partir de hoje, eu preciso hoje, de imediato, de 600 marmitex para levar para a rede de saúde. Covid. Então, a gente tem que ter a adaptação do alimento. Pedi para jogar todos aqueles marmitex que estavam ali naquela mesa. O jantar do Hospital Regional, a primeira janta que chegou ali foi, assim, excelência, de excelência mesmo. Só que a gente tinha que mudar o foco. Qual que era o foco? A cozinha. Há mais de 30 anos que aquela cozinha não tinha uma reforma. Hoje nós temos uma cozinha do Hospital Regional de ponta, foi referência para alguns estados. Os maquinários da época, tudo tecnologia avançada, que não precisaria nem de mão de obra,
para poder lidar com aquilo ali. Em uma emergência, faria comida para centenas, milhares de pessoas, se quisesse, em segundos, né? Então, eu tive, assim, a honra de conhecer o Masterchef, que era o Michel, que nos ajudou muito com essa adaptação. Então, o restaurante da cozinha do Hospital Regional virou referência, comida melhorou 100%. Cardápio da cozinha do Hospital Regional, gente, é o cardápio que todos os médicos, não eram nem os pacientes, estavam se admirando e participando ali. Um cardápio que você ia ali no self-service, lindo, maravilhoso e balanceado. Isso como um acordo com os médicos, né? Então, quem está dentro de um hospital internado por alguma doença, patologia que seja, ele melhora só dele ver que o marmitex que vai chegar nele é uma comida de excelência, é uma comida perfeita. Porque primeiro a gente tem que se alimentar. Sim. É o primeiro remédio do dia. Depois vem um remédio para poder nos ajudar a melhorar mais um pouco. E com isso tudo, esses desafios foram crescendo. A padaria municipal também hoje está aí, né, funcionando, mas foi na gestão do prefeito anterior e na minha gestão como superintendente que nós compramos os maquinários para poder essa padaria municipal de Betim servir ao Hospital Regional toda a rede de saúde e também adaptar o café da manhã nas escolas. Como, Vanúzia? Eu falei para o prefeito, olha, seu Vitório, eu queria muito que as crianças chegassem nas escolas, porque às vezes a mãe não tem como comprar o pãozinho e nem dar o café. E para a criança ou adolescente desenvolver bem nos estudos, a gente tem que ter alimentação correta. E foi aí que veio esse start de falar assim, olha, vamos receber eles com o cafezinho da manhã, com o pãozinho dele. Foi tudo bem bolado, um projeto lindo para poder suprir a necessidade e fazer com que a criança ou o adolescente se alimente, né, corretamente. Candidata, deixa eu só seguir aqui um pouquinho com o nosso roteiro, tá? E o que motivou a decisão da senhora em disputar a vaga para deputada federal? Olha, eu não ia sair, viu, Natália? Não estava preparada para sair como deputada agora, porque eu falei que eu queria descansar um pouco, que já venho há um tempo, né, aí nessa luta da política. Tive muita decepção, logicamente, né, dessa caminhada, mas o que mais motivou a Maria Vanúzia a estar e continuar essa caminhada política foi que, se eu fiz o que eu fiz numa cidade chamada Betim, a minha cidade, por que não fazer isso acontecer, não só aqui dentro de Betim, viu, gente, mas no estado de Minas Gerais, que a gente ainda sabe que existe famílias em vulnerabilidade alimentar e nutricional, passando fome mesmo. Então, o que motivou a Maria Vanúzia a sair como deputada é ter a portabilidade de estar lá no Congresso, né, e falar o seguinte: eu estou aqui, eu vou representar não só Betim, mas o estado de Minas Gerais. Eu estou aqui para poder lutar pelo estado de Minas Gerais, em qualquer que seja a esfera. Que quando um deputado federal está lá, ele não trabalha, ele tem vários projetos para desenvolver, mas a prioridade da Maria Vanúzia, em primeiro momento, é trabalhar essa situação, esse projeto que é a desnutrição infantil e a alimentação. Né? Ou seja, esse tema será a sua principal bandeira lá? A minha principal bandeira é, sim, essa desnutrição infantil e a segurança alimentar do nosso estado. Porque aí, na verdade, você já respondeu até a minha pergunta aqui, que caso a senhora seja eleita, quais seriam as principais áreas? Então, repete aí para o eleitor, por favor, quais que seria? Desnutrição, né? A desnutrição infantil e também a segurança alimentar, né? Se você tem uma alimentação correta, se você tem a segurança alimentar, você tem um futuro brilhante. Quem? Os nossos jovens, as nossas crianças, né, que precisam melhorar a situação, e também as famílias que existem aí com essa vulnerabilidade. Gente, nós temos sim famílias que passam necessidades, família que ainda não tem oportunidade de ter o pãozinho, um pão em cima da sua mesa.
E essa realidade eu conheço porque eu fiz parte desse projeto durante 8 anos como superintendente. Então, como deputada federal, eu quero representar não só Betim, mas o Estado de Minas Gerais, conhecer mais, ampliar mais projetos que possa, sim, estar dando a dignidade da pessoa, ter pelo menos o que comer e não se preocupar. Não é justo um pai ou uma mãe de família ter que dormir pensando no outro dia, o que é que eu vou dar para os meus filhos. Isso é muito triste. Então, eu estou aqui para representar você. Pode confiar. Candidata, nós sabemos que o deputado federal, ele participa ali da elaboração de várias leis dentro do orçamento, como a função da fiscalização do governo. Entre esses grandes desafios do Brasil atualmente, qual que você considera assim, prioritário, como a senhora já falou da sua bandeira, e como a senhora pretende atuar? Sim, o intuito é ter essa luta, né? Ser brava, sim, em defender essa bandeira da desnutrição e também a luta em conseguir trazer para dentro dos municípios, dentro do estado, verbas parlamentares que possam ser inseridas não só na alimentação, mas também dentro da saúde, dentro da educação, dentro da segurança, né? A gente, como deputado federal, a gente tem, sim, essa disponibilidade de estar inserindo, mas tem uma coisa, Natália. Quando você encaminha as verbas parlamentares, você tem que ter o quê? A fiscalização. Sim. De onde ela está indo, para onde está indo, quem está recebendo, qual que é a competência de quem está recebendo e fiscalizar muito bem esse recurso que está vindo para poder melhorar a situação da cidade, do seu estado. Para saber exatamente aonde ele está sendo ali investido, quais são os benefícios. Com certeza, né? Porque a gente está vendo muitas coisas que não competem, né? Mas eu tenho certeza da minha competência e da minha honestidade, do meu desenvolvimento como pessoa e tenho certeza que eu estou muito bem preparada para representar todos vocês lá dentro do Congresso. E pensando assim, especificadamente para Betim, região, de que maneira a senhora pretende utilizar os instrumentos disponíveis, né, no seu mandato parlamentar, como articulação institucional, participação no orçamento, a senhora acredita que vai poder contribuir para a cidade de Betim? Muito, muito, muito. Olha aqui, gente, quantos anos tem que Betim não tem um representante dentro do Congresso, né, e na Assembleia? Então, assim, para que vocês possam ter esse representante que luta por dentro da sua cidade, é preciso que vocês conheçam os seus candidatos, vocês tenham certeza de que eles estão trabalhando para dentro do seu município, dentro da sua cidade. Eu, com certeza, vou estar lutando por Betim, porque se você está encaminhando as suas verbas para cá, é porque você confia. E Betim é uma das cidades modelos, né? Em desenvolvimento, nós temos aí a Fiat, nós temos a Petrobras, nós temos aí a Sada Transporte, que transporte eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que transportamos aí para o Brasil todo, né, os veículos, e conhecer de perto. Então, hoje, nós precisamos dar valor aos betinenses, sim, aos candidatos betinenses, né? Sim. Nós temos aqui a Maria Vanúzia como candidata a deputada federal, nós temos 2 pessoas maravilhosas como deputados estaduais, que é o seu Vitório, né? Que fez aí essa gestão anterior dele, muito bem feita, né? A gente tem que tirar o chapéu, porque Betim deu um pulo significativo dentro desse estado, né? É uma cidade que foi reconhecida como modelo. Aí, aeroporto que vem aí, né? Sim. Olha que grandeza que está sendo, né? Todos esses projetos, tudo aí que foi montado em Betim. Também temos o Dr. Vinícius, né? Que é um jovem que, como médico, atuante assim, arduamente, uma pessoa admirada e amável, não só pelos jovens, mas por toda a população também. É uma pessoa que foi vice-prefeito, né? Agora foi vereador também, agora está aí na luta para ser deputado estadual. Então, nós temos sim condições de fazer 2 estaduais e uma federal, que sou eu. Estou aqui por vocês. Caso a senhora seja eleita, como a senhora pretende manter um diálogo com a população e dar satisfação sobre o posicionamento e atuação da senhora? Olha, eleita sendo como deputada federal, pode ter certeza que a Maria Vanúzia não vai mudar. Aquele abraço que eu gosto de dar nas pessoas, portas abertas.
Isso é que prevalece, o respeito de todos vocês que abrem as suas portas para me receber a minha equipe, vai ser continuidade como deputada federal. Muitos sabem onde eu moro, mas também eu amo estar indo na casa das pessoas. E vai ser isso aí. Gabinete da Maria Vanúzia vai ser portas abertas. De verdade, viu, gente? Candidata, a senhora acredita que o nosso bate-papo já está quase sendo encerrado? Ai, que pena. Vai ficar aí o convite para a senhora voltar mais vezes, tá? Sim. Para a gente encerrar, qual é o principal compromisso que a senhora pretende assumir com a população, sendo eleita a deputada federal? Olha, o meu compromisso é ter o respeito, valorizar a população de Betim, lutar junto com vocês e ter, sim, a honestidade e a capacidade de ver projetos ser desenvolvidos, assistidos e fiscalizados dentro de Betim, porque a pretensão da Maria Vanúzia é trazer recursos com parceria com o governo municipal, né, e fiscalizar bem. Deixa suas redes sociais, por favor, sim, e o número novamente. Para quem quer conhecer mais um pouco da minha história, pode ir lá no Instagram, Maria Vanúzia Oficial, Maria Vanúzia Oficial. O número da Maria Vanúzia como deputada federal é o 7033. Nós estamos à disposição. Nós estamos aí já com os materiais para que vocês possam conhecer mais um pouquinho da Maria Vanúzia. Então, Maria Vanúzia Oficial e o 7033, que é o número que vai mudar toda a situação daqui dentro de Betim. Pode ter certeza. Candidata, boa sorte. Obrigada. Obrigada, tá? Obrigada a você. Obrigada mesmo. Muito prazer, viu? Você é uma menina muito assim, serena. Obrigada, viu? E fica aí o convite para a senhora voltar, tá? Estarei presente aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente, por nos receber. Bom, para você que assistiu o nosso bate-papo, espero que você agora possa conhecer um pouquinho da candidata e saber fazer a melhor escolha lá na urna. E até o nosso próximo programa. Tchauzinho.